Eu tenho uma oficina mecânica e todas as vezes que eu preciso desligar a bateria ou remover a central do veículo, ou somente remover o conector da central, eu fico com medo porque eu já ouvi vários relatos de reparadores dizendo que depois que, quando a gente desliga a bateria ou a central, pode ocasionar algum defeito no veículo, tanto na parte eletrônica quanto na parte de funcionamento do motor. Isso é mito ou é verdade? Gente, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e hoje nós vamos responder mais uma pergunta de um inscrito no nosso canal do YouTube. Segue a vinheta! Vamos lá, pessoal! Bom, esse tema é um tema muito polêmico. Porque às vezes nós trabalhamos por vários anos na oficina como reparador e a gente sempre desliga a bateria, desliga a central e nunca acontece nada. E em determinado carro dá algum tipo de problema. Então isso pode acontecer sim, tá? Então sempre é bom se você conseguir fazer o reparo sem remover a bateria ou o conector da central, você tem chance desse carro não apresentar nenhum defeito que ele não tinha, tá? Mas existem alguns tipos de reparo que não tem o que fazer, que você precisa desligar a bateria, você precisa desligar a central, e aí nesse caso você corre realmente, né, o reparador corre algum risco de dar algum problema ou algum tipo de mau funcionamento no carro, e aí o reparador fica numa saia justa danada, porque o carro chegou para fazer um trabalho e depois que você desligou a bateria ele apresenta outro tipo de defeito. Então assim, gente, para isso não acontecer, o que eu oriento vocês a fazerem? Sempre que vocês precisarem desligar a bateria de um veículo ou a central, primeira coisa, observe o funcionamento do motor. Vê se o funcionamento do motor está piano, está legal, está bacana, está aquele funcionamento 100%. Bom, se tiver ok, ótimo. Observe se tem alguma lâmpada acesa no painel, lâmpada de injeção, lâmpada de ABS, airbag, cinto de segurança, o que for, tá? Porque senão às vezes não, né? Quantas vezes acontece de você desligar a bateria, ligar e o cliente fala assim: ah, mas aquela lâmpada não estava acesa, você não viu antes? Ah, adivinha, você vai ter que consertar para o cliente, mesmo se ela já estivesse acesa. E outro detalhe que é importantíssimo você perguntar para o cliente é se ele tem o code do rádio, principalmente se for rádio original, né? Ainda mais nos dias de hoje que utiliza-se essas multimídias e todas elas são configuráveis. Então às vezes você remove a bateria, né? E na hora que você coloca o rádio não funciona mais, aí o cara perdeu o cartãozinho, aí você tem que pagar na concessionária para poder ter a senha, ter o code. Então tome cuidado com esses três itens. Primeiro, o funcionamento do motor. Segundo, se tem alguma lâmpada acesa. E terceiro, se o cliente tem o code do rádio. Essas três situações estando ok, aí você pode desligar a bateria. Ah, mas eu desliguei a bateria, Celso, e agora o carro está com um mau funcionamento danado. Ficou horrível o funcionamento do carro. Gente, assim, os carros de hoje, as centrais dos carros de hoje, já faz tempo isso, né? Elas são autoadaptativas. E quanto mais novo o carro quanto mais tecnologia tem, mais autoadaptativas são as centrais, os módulos da injeção eletrônica, as ECUs. E esse autoadaptativo, o que ele faz? Ele faz com que o funcionamento do motor se adeque, tá? Tanto com a forma que o cliente dirige, quanto com o desgaste das peças. Porque o carro vai funcionando 10 mil km, 20 mil km, 30 mil km. Então, com 30 mil km, já tem um monte de componente que está gasto. A vela está gasta, o filtro já está meio entupido, né, cabo de vela já não está legal, e já apresentou algum tipo de desgaste. E a central, o que ela faz? Ela não deixa o condutor verificar isso. Verificar não, ela não deixa o condutor do carro entender que tem algum problema, né? Não é igual os carros carburados, né? Que
Não é igual os carros carburados, né? Que eles iam ficando ruins até você levar para a oficina. Não, injeção não. A injeção ela acaba mascarando muitas vezes defeito, né, de algumas peças. Para quê? Para que o carro possa rodar. Lógico, chegando num certo ponto que a central não, chegando num certo ponto que o carro que está muito desgastada a peça, aí a central gera um código de falha, aí acende a lâmpada da injeção para que o condutor leve o carro até uma oficina mecânica, tá? Aí chegando na oficina, o reparador vai fazer o trabalho no veículo. Aí ele vai passar o scanner e vai fazer o reset. Quando ele faz o reset, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa de desligar a bateria. A central ela perde toda essa memória que foi programada, né? Toda essa autoadaptação que foi programada, ela é perdida e volta ao original. Então o carro precisa ficar funcionando algum tempo, tanto com as peças novas ou somente com o fato de desligar e ligar. Ele precisa funcionar por um tempo, pelo menos de 5 a 10 minutos, dependendo do carro. Para quê? Para a central se auto-adaptar com aquele tipo de combustível, com aquele tipo de situação que está acontecendo naquele momento, né? De situação que eu falo o quê? Com aquela vela que está lá, com aquele filtro que está lá, né? Que o bico de repente está meio sujo, mas a central, como eu disse a vocês, ela se auto-adapta. Adaptou, o carro vai funcionar perfeitamente para que o condutor não perceba nenhum tipo de problema. E quando você faz o reparo, quando o carro chega com algum problema, você também faz o reset e aí você troca todas as peças, né? Troca tudo que precisa e aí você deixa o carro funcionando um tempo, mesmo depois de fazer o reset com o scanner. Para quê? Para ele se auto-adaptar. Porque senão você dá partida de sair andando, o carro vai sair pipocando, vai sair esquisito, né? Porque você não deu um tempinho para pelo menos ele entender o que estava acontecendo. Mas também depois funcionou um pouquinho, gente, o carro fica 100%. Agora já tem uma outra situação, gente, que daí foge do nosso controle, que é quando você desliga a bateria do veículo ou desliga a central e na hora que você vai conectar, o carro não funciona mais. A central queima, tá? O processador dela, e de repente ele está ali há 1, 2, 3, 4 anos energizado, funcionando direitinho, e aí você vai lá, simplesmente você tira a energia dele, volta, e o processador ele não consegue se autoativar novamente, e aí ele queima. E aí você passa, quando você consegue ainda passar o scanner, ele vai gerar um código de falha dizendo a você que tem um erro no processador, ou se não, às vezes ele nem entra o scanner, porque ele realmente ela queima e não deixa mais nada acontecer. Aí quando é esse caso, gente, aí não tem o que fazer, aí você vai ter que morrer realmente com o módulo, né? Ou orientar o seu cliente, né? Se o cliente for uma pessoa compreensível, você avisa ele que infelizmente deu problema. O que vai fazer? Acontece. Até tem uma história bem interessante que aconteceu comigo, de um cliente, desculpa, gente, aconteceu uma história comigo bem interessante, que foi assim, quando eu tinha oficina mecânica, eu tinha um cliente meu que ele é juiz de direito aqui na minha cidade. E aí ele teve uma ação no Pequenas Causas de um dono, de um proprietário de um veículo, que ele foi lá e processou o dono de uma oficina, porque não era uma oficina não, era uma casa de bateria. O carro estava com um problema de bateria, aí ele foi até essa empresa que vende bateria, e não é uma autoelétrica, tá? Aí a pessoa foi lá, tirou uma bateria e colocou a outra. Quando ele colocou a outra, ligou tudo certinho, fez todos os procedimentos corretos, só que o carro não pegou mais, a central pifou. Aconteceu esse problema que eu acabei de mencionar para vocês. E aí a pessoa que estava trocando, né, o técnico falou, olha, infelizmente no remover e instalar a gente teve esse problema. Aí o cliente falou assim, bom, eu não quero saber, o carro chegou funcionando, eu quero que ele vá embora funcionando. Aí o técnico falou, isso não é certo. Aí briga daqui, briga dali, foram para a justiça. Aí esse juiz, que era cliente meu, foi o juiz desse caso, e aí ele me convidou para participar dessa audiência.
como uma pessoa neutra, né? Um técnico neutro. Ele já sabia que eu dava aula, que eu sou instrutor, né? Formado em eletrônica. Ele falou, não, eu vou chamar, você pode me ajudar nesse caso? Eu falei, claro, vamos lá. Aí chegando lá nesse dia, me chamaram lá para ser a testemunha, né? Testemunha. Não é testemunha, né? Me chamaram para eu ser ouvido. Aí o juiz me perguntou, né? Ele falou, olha, aconteceu o seguinte, o rapaz, ele foi lá, trocou a bateria, ele tirou a bateria e colocou uma outra e o carro não pegou mais. Você acha que a culpa foi do reparador ou não? Aí eu dei a minha opinião técnica, né? Aí eu disse a ele que é muito difícil acontecer isso, mas não é impossível, né? Todo momento em que você remove uma bateria, que você tira a energia do processador, tira a energia do módulo, quando você vai voltar, corre-se esse risco do processador não se ativar mais. E isso é uma coisa que acontece. Isso não foi culpa do técnico e também não foi culpa do dono do veículo. Infelizmente, o componente, né, a central, ela não permitiu que fosse desenergizada a central e energizada novamente. Ela simplesmente pifou. Aí eu expliquei, né, tecnicamente para eles, né? Claro que o dono do carro ficou bravo comigo, não ficou feliz, né? Porque ele queria que eu falasse ao contrário. E aí eu fui embora. Depois o juiz ele me disse que ele deu a ação ganha para o reparador, para o técnico, né? E o cliente teve que ficar com prejuízo, pois o carro não é do técnico de bateria. Então isso foi só uma história que aconteceu comigo que eu achei legal contar para vocês, beleza? Bom, então espero ter ajudado vocês nessa pergunta e se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza, pessoal? Até a próxima!